A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Quem tem motivo de estar alegre nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia. Então você está na presença do Senhor, no lugar certo, aonde a tristeza salta de alegria, porque o teu Deus vive e reina para todos sempre. Pega a tua Bíblia e abra comigo em Isaías 12. Aleluia. Vai buscando a presença do Senhor. Exalta o nome dele nesta noite. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? E a palavra do Senhor diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Repita comigo este versículo de número 2 na minha tradução. E eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Então, se Ele é a tua salvação, aplauda o Senhor nessa noite, glorifica o nome dEle, porque Ele é quem te sustenta, Ele é quem te guarda, Ele é o teu escudo e fortaleza, o teu socorro bem presente. Aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos e nesse mesmo Espírito entra na sala do trono, entra na presença daquele que é grande, daquele que é digno. Ah, Tu és o grande eu sou, Pai. Tu és, meu Deus, o poderoso nas batalhas, ó Deus. Por isso, Pai, entramos, Senhor, na Tua presença nesta noite, Pai, para Te exaltar e para Te glorificar, meu Deus. Subimos, Pai, à Tua casa, Senhor, para render a Ti louvores e adoração, Pai, porque o Senhor é quem tem nos guardado, é quem tem nos sustentado, meu Deus. A Tua destra fiel está diante das nossas vidas, Pai. Não tememos, Pai, os 10.000 que caem, Pai, à nossa direita, meu Deus. Não tememos, Pai, o mar que está enfurecido à nossa frente, porque aquele que com o barco está conosco é aquele que acalma a tempestade, é aquele que sustenta e que dá o livramento, ó Deus. Então, Senhor, nós entramos nessa noite, Pai, diante de Ti, com um espírito diferente, Pai, com um espírito para Te adorar, para Te exaltar, porque o nosso Deus não conhece derrota, o nosso Deus é general de guerra, nosso Deus é poderoso em batalha, Senhor. Aquele que chegou até a Tua presença, Pai, abatido, nós declaramos agora, Senhor, reaviva, Pai, e dá para ele a vitória. O que chegou enfermo, cura, Pai. O que chegou desanimado, meu Deus, anima, Senhor, porque o nosso Redentor vive, o nosso Deus está, Pai, no céu, Senhor. Então, meu Deus, aceita diante de Ti, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, meu Deus. Enche este lugar com a Tua presença, Pai, pois nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, amém, e graças a Deus, aleluia.
Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Fecha os teus olhos e assim nesta unção, nesta presença gloriosa do nosso Deus, invoca a presença dele aí na tua vida, adora ele na beleza da santidade. Maravilhoso Deus, grandioso e eterno Pai, nós estamos muito felizes, ó Pai, por estar aqui na tua casa. Nosso coração se enche de alegria, de júbilo, por poder, ó Deus, nesta noite, adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Deus querido, invocamos aqui o teu poder, a tua manifestação, não somente, ó Pai, aqui no nosso meio, porque já sentimos a tua presença aqui, mas, ó Deus, na vida de todos aqueles que te invocam, na vida de todos aqueles que se dobram diante de ti agora e te adoram, vem, ó Deus, e manifesta o teu poder, Senhor Deus, grandemente na vida de cada um. Pai querido, que este momento seja de profunda adoração. Usa, Pai, a minha vida, derrama da tua unção, ó Deus, sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que estão aqui te adorando, ó Pai, e te glorificando nesta noite. Deus querido, nós te agradecemos e te louvamos agora no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir bem forte. Glória a Deus, maravilhoso, santo, Santo de Israel. Aleluias. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus, graças a Deus. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos novamente. Com essa pandemia a gente tem tido um espaço assim, né? Um espaço que a gente vem aqui para a igreja é maior que antigamente, né? Antes a gente estava aqui toda semana e às vezes até mais de uma vez na semana, e agora a gente tem essas lacunas, né? Esses períodos mais prolongados onde a gente sente bastante, não é verdade? Porque como é boa a comunhão, não é verdade? Como a igreja está sentindo esse tempo de isolamento, esse tempo em que a comunhão ela não foi proibida, mas ela foi impedida em partes, não é verdade? Ela teve um impedimento em partes. Mas nós louvamos a Deus pela tua vida aqui, porque você venceu as dificuldades, não é verdade? Você venceu os obstáculos e está aqui para adorar a Deus. Nós glorificamos o Senhor pela tua vida. Eu quero agradecer aqui o convite do pastor Silvio para estar aqui nesta noite. E também quero trazer aqui um abraço, né? Uma saudação fraternal, calorosa da igreja nossa lá do Vitória Régia. E quero dizer que também lá o culto está acontecendo, não é verdade? Assim como está acontecendo aqui nas demais igrejas nossas, aos domingos, né? Então, hoje a minha esposa não está me acompanhando, porque ela é responsável pelo louvor lá, e a presença dela lá é indispensável, né? Então, nós agradecemos a Deus pela vida da igreja aqui, porque a igreja está mais viva do que nunca, amém? Glória a Deus. Essa igreja é viva porque ela serve a um Deus vivo. Glória a Deus por isso, né? Eu quero te convidar e você abrir a palavra do Senhor que está em João capítulo 5, segundo o que escreveu o evangelista João, capítulo 5, e a partir do verso de número 1, nós vamos então fazer esta leitura. Nós vamos ver aqui um milagre que o Senhor Jesus realizou. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas impotentes, cegos, mancos e impedidos, esperando o movimento da água.
Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era o Shabat. Quero te convidar a você fechar os teus olhos, pedir para Deus estar falando com você agora, revelando a palavra ao teu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler uma porção preciosa da tua palavra, Senhor, e a tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra, ela é linda, Senhor, e ela fala não somente aos nossos ouvidos, mas principalmente ao nosso coração. Ela traz, ó Deus, aquilo que nada neste mundo pode, ó Deus, trazer para a nossa vida, que é, ó Pai, o alimento tão necessário, o pão vivo que desce do céu. A informação, ó Deus, não é apenas uma informação, mas ela é uma revelação que vem de Ti, Senhor. Por isso eu te peço agora, fala com o Teu povo, Senhor. Revela em cada vida agora a Tua palavra, o Teu querer, os Teus desígnios. Instrua-nos, ó Deus, nesta noite. Usa a minha vida para que eu possa aqui ser um instrumento vivo nas Tuas mãos. Importa, ó Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Importa que o Senhor seja louvado, ó Pai, e engrandecido nesta noite, pois assim nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Nós estamos num culto aqui de adoração, um culto em que nós percebemos mais do que nunca a importância dos cultos presenciais, não é verdade? Nós sabemos que durante toda a semana temos os cultos online e eles são bons também, são importantes, mas não se compara com o culto presencial, não é verdade? A gente poder olhar nos teus olhos, poder ver que você está aqui e poder sentir assim a presença de Deus neste lugar. Enquanto o louvor estava ali entoando os cânticos, a gente pôde, eu pelo menos senti uma presença de Deus muito boa, né? Um toque do Espírito Santo, né? Um transbordar do Espírito Santo aqui maravilhoso na presença do nosso Deus. Então nada se compara com isso, não é verdade? O fato da gente estar aqui é motivo de alegria, né? Motivo em que nós glorificamos a Deus. E eu sempre falo, eu gosto de estar na igreja porque eu tenho prazer nos caminhos do Senhor, não é verdade? Estou nessa jornada já há muitos anos, né? Estou com 61 anos de idade, desde criança estava na igreja, né? Então a gente está numa caminhada aí com o Senhor há bastante tempo e sempre é uma alegria poder estar na casa de Deus, louvando e engrandecendo o nosso Deus. E por que a gente se sente tão bem na presença de Deus? Porque o nosso Deus, Ele é bom, né? O nosso Deus, Ele não é um Deus vingativo, Ele é um Deus amoroso, e nós vemos isso pela palavra. Quer conhecer Deus melhor? Olha para a palavra, estuda a palavra, medita na palavra, porque a palavra revela Jesus. A palavra, ela mostra Jesus que veio encarnado e trouxe então uma forma que nós podemos compreender melhor a Deus. Deus, Ele é Espírito, e a Bíblia diz que Ele habita numa luz inacessível,
não é possível ninguém vê-lo, não é possível ninguém contemplá-lo na sua estrutura, mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. A carta aos Hebreus fala que Ele é a expressão exata, Ele é a expressão visível de um Deus invisível. Então nós vemos que o Novo Testamento, ele vem mostrar, ele vem demonstrar que Jesus realizou seu ministério terreno, mostrando quem é Deus, o caráter de Deus, o propósito de Deus, e nós vemos que foi algo grandioso que Jesus realizou no seu ministério terreno. Algumas pessoas, elas me questionam e dizem: ô pastor, mas o Deus do Antigo Testamento parece que ele é diferente do Deus do Novo Testamento. Não, não é diferente. Mas o Deus do Antigo Testamento, ele era aquele Deus que punia imediatamente, a pessoa cometia um pecado, Deus já executava juízo imediatamente. É verdade. Mas a Bíblia ensina que no Antigo Testamento vivia-se sob a lei. Novo Testamento, nós vivemos sob a graça, não é verdade? Então a Bíblia fala lá em muitos textos, mas no finalzinho do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, ele fala assim, que o Senhor, ele não muda. Ele diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus, ele não muda, ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo do começo ao fim, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, ele é bom, mas ele é também justiça, não é verdade? Muitas pessoas confundem isso. Nós vemos hoje uma liberdade muito grande, e nós vemos hoje muitas igrejas pensando e ensinando que Deus, ele é bom, bom e bom somente. Mas a Bíblia ensina que Deus, ele é bom, mas ele também é justiça. Então ele não faz vista grossa para o pecado, ele trata o pecado, ele não gosta, ou melhor, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, não é verdade? Ele ama o pecador, e o desejo dele é restaurar, o desejo dele é salvar. Isso fica muito claro no ministério de Jesus. Quando você olha o profeta Isaías, no capítulo 61, ele dizendo: pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, a proclamar libertação aos cativos. E você vai ver que no finalzinho ele diz assim: olha, e anunciar o ano aceitável do Senhor e a proclamar a vingança de Deus. Jesus, no Novo Testamento, ele começa o ministério dele, e numa das passagens você vai ver que ele abre o livro do profeta Isaías exatamente nesse texto, né? E ele diz a mesma coisa, ele lê porque é o mesmo texto, e ele diz: pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, né, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas quando chega no texto que fala no ano da vingança, Jesus, ele dá um ponto final, ele não fala isso. Por que será? Porque Jesus não veio para proclamar um Deus vingativo, ele não veio para executar juízo, ele veio para salvar o pecador, ele veio para trazer vida, e vida abundante, não é verdade? Então Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Você veja que o propósito de Deus é salvar. Hoje nós estamos vivendo num tempo que muitas pessoas estão confundindo. Elas acham que Deus está tolerando, que Deus está aceitando o pecado, mas isso não é verdade. Deus, ele está aguardando o tempo certo para executar juízo, não é verdade? Hoje nós estamos com uma grande oportunidade, tempo de salvação, período da graça está aberto, né? E Deus está de braços abertos para receber todo aquele que quiser ter um relacionamento sério com Ele, ter um relacionamento de fidelidade com Ele, adorá-lo, engrandecê-lo, temê-lo como Ele deve ser temido, como Ele deve ser adorado.
As pessoas hoje, elas têm essa oportunidade, nós temos essa oportunidade de adorar a Deus, de consertar a nossa vida, de acertar o nosso passado, que às vezes estava comprometido com o pecado, às vezes estava manchado pelo pecado, um tempo difícil, mas hoje Deus está dando uma grande oportunidade, uma oportunidade como nunca se viu, uma oportunidade de salvação, porque Jesus veio para salvar, libertar e curar, amém? Pode aplaudir, pode glorificar, Ele é Deus, aleluias, glória a Deus, maravilhoso Deus. Então, Deus está mostrando a bondade através do ministério de Jesus. Jesus está mostrando a bondade de Deus através do ministério dele. E nós vemos aqui um episódio, um fato, dentre muitos que marcaram o ministério de Jesus. Quando ele, naquele dia, visitou um tanque de 5 pavilhões, não é verdade? Um tanque onde jazia uma multidão de enfermos. E a minha tradução usa até uma palavra interessante que ela fala impotentes, não é verdade? Pessoas que estavam ali sem poder fazer nada contra aquela situação. Enfermidades, paralisia, cegueira, demônios que estavam usando as pessoas, enfim, existia uma gama de enfermidades, existiam muitas enfermidades ali, e as pessoas estavam paralisadas, estavam aguardando um sinal externo, estavam aguardando algo no exterior para acontecer, para que elas pudessem encontrar alívio, encontrar cura e solução para a vida delas. E esse tanque, a Bíblia diz que na língua hebraica ele se chamava Betesda, né? Que significa Casa da Misericórdia. Esse tanque, ele possuía uma quantidade de água muito grande, ele era profundo, ele, segundo a história, ele abastecia o templo de Jerusalém, uma vez que era bem próximo do templo. Ele canalizava a água da chuva e ele acumulava muita água ali. E dizem os historiadores que era usada aquela água para purificação, para lavar as ovelhas que eram sacrificadas no templo. Então, aquela água ela tinha uma conotação espiritual, não é verdade? Ela tinha um significado espiritual na vida das pessoas, mas não era algo que Deus falou que era assim, mas era algo que tinha uma ligação com o paganismo. Era algo como que hoje uma superstição, ou como a pessoa depender de alguma coisa do mundo, depender de alguma coisa que não vem de Deus para resolver a vida dela. E aqui nós aprendemos algo importante. Nós aprendemos que quando a pessoa ela fica dependendo das coisas do mundo, quando ela fica dependendo de crendices, de superstições, então a vida dela fica paralisada, a vida dela não encontra o fluir do poder de Deus, porque Deus ele não tem nenhum compromisso com o paganismo, ele não tem nenhuma ligação com crendices. O nosso Deus ele é soberano, ele é poderoso, e ele não depende de nada nem ninguém, ele é tudo e ele é tudo em si mesmo. Ele tem todo o poder, ele pode realizar qualquer coisa, ele é o Deus dos impossíveis, não é verdade? Então Jesus ele chega naquele tanque e a Bíblia diz que ele sabia que aquele homem vivia naquela situação há muito tempo, né? O evangelista João aqui, ele diz que há 38 anos o homem estava paralisado, né? Sofria dessa enfermidade, era paralítico, estava aguardando um mover das águas. Mas o que acontecia é que não tinha ninguém para colocar aquele homem nas águas. Sempre alguém ia antes dele. E ele permanecia naquela situação. E Jesus veio ali naquele dia para
demonstrar o poder de Deus, para demonstrar a bondade de Deus, porque é isso que o Evangelho é. O Evangelho é a boa nova, são as boas novas de Deus para nós. Então, às vezes a pessoa tem aquela mentalidade, aquela ideia de um Deus vingativo, mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que Deus, Ele é amoroso, Ele quer salvar, Ele quer abençoar, né? Olha que interessante, desde o Gênesis, Deus tem esse propósito de salvar, desde o Gênesis, não é verdade? Quando o homem caiu, Deus já preparou lá uma vestimenta de peles, e para isso foi necessário que um animal morresse, não é verdade? Já tipificando a vinda de Cristo, né? Que foi o Cordeiro de Deus, que entregou a sua vida, derramou o seu sangue para cobrir todo o nosso pecado, para apagar todas as nossas transgressões. Então, olha o propósito de Deus lá no Gênesis. Então você vê em toda a Bíblia Deus se preocupando em salvar a humanidade. E às vezes a gente fica pensando que salvar é livrar do fogo eterno, também, mas é muito mais do que isso. No original, essa palavra salvar, ela é muito abrangente. Salva da perdição eterna, sim, mas Deus quer salvar a gente também de todos os inimigos que nos rodeiam. As enfermidades são inimigas nossas, inimigas de Deus, inimigas nossas. Deus quer nos salvar das enfermidades, não é verdade? Deus quer nos salvar do engano das trevas. Deus quer nos salvar. São inimigos que nós enfrentamos todos os dias, que toda a humanidade enfrenta ao longo de toda a sua vida. São inimigos, não é verdade? O ar está contaminado, bactérias, vírus e enfermidades, principalmente nessa época agora, não é verdade? Mas sempre foi assim e sempre será. Inimigos que precisam ser vencidos. E Deus quer que a gente vença. Deus quer nos dar vitória. Deus quer nos dar a certeza de viver uma vida abençoada, de saber que nós não vamos empatar ou perder para os inimigos, mas nós temos a vitória vinda de Deus. Jesus demonstrou isso no ministério terreno. Não teve nenhum momento que ele foi expulsar um demônio e o demônio não saiu. Não teve nenhum momento. Não teve nenhum momento que Jesus foi curar uma enfermidade e a enfermidade não foi curada. Não tem, você não vê na Bíblia, não é verdade? Não teve nenhum momento que ele se deparou com uma situação e aquela situação foi embaraçosa para ele. Não, inimigos não faltavam. Eram inimigos do inferno, eram inimigos da religiosidade, eram inimigos por toda parte, mas Jesus venceu a todos com folga, com sobra de poder, porque nós servimos a um Deus muito maior que os nossos inimigos, amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Eu acho lindo isso na Bíblia, quando eu olho e vejo a bondade de Deus. Eu vejo que Deus, ele se preocupou sempre em alcançar o perdido. Você olha para o dilúvio na época de Noé, e Deus preocupado em salvar a humanidade, mas Deus olhou naquele momento que o povo estava vivendo, onde o pecado ele proliferou, ele multiplicou, e o ser humano estava valendo menos do que nada, não é verdade? Ser humano, Deus chegou a usar uma palavra forte. Ele chegou a dizer: olha, eu me arrependo de ter criado o ser humano e vou executar juízo. Mas antes, Deus ele deu todas as orientações para que Noé pudesse construir aquela arca. E o que é lindo nessa história é que existia um homem naquela época chamado Matusalém. Foi o homem que mais viveu quase 1000 anos, 979 anos, ou 969 anos, né, ele viveu. E tinha um propósito de Deus ali, que o dia que aquele homem morresse,
Deus mandaria o dilúvio. Foi o homem que mais viveu na história da humanidade, demonstrando que Deus, Ele segurou, Ele aguardou o máximo que Ele pôde para executar o juízo. Por quê? Porque Ele estava dando oportunidades para que as pessoas se arrependessem, não é verdade? Mas o ser humano, duro de coração, apenas Noé e a sua família se salvaram. Os demais todos se perderam. Por quê? Eram muito maus? Eram muito pecadores? Sim, também. Mas o grande problema, a incredulidade, não é verdade? Não acreditaram, zombaram de Noé, zombaram de Deus e não aceitaram que o dilúvio poderia vir e destruir a todos. O grande problema da humanidade não é a questão do pecado em si. O pecado, ele é um problema e ele precisa ser tratado, e Deus já fez isso. O grande problema é a incredulidade, a falta de fé. Quando a pessoa, ela crê, quando a pessoa, ela se entrega, então Deus, ele está pronto a apagar todos os pecados, não é verdade? Ele está pronto a resolver essa questão do pecado. Às vezes a pessoa pensa, mas a minha vida está tão complicada, eu estou tão emaranhado, eu tenho uma vida tão lameada pelo pecado, tão suja, que eu acredito que Deus não pode resolver meu problema. Engano. Deus pode perdoar, Deus pode resolver, apagar todas as manchas do pecado, todas as máculas. Deus, ele apaga, não importa. Mas a pessoa foi um delinquente, a pessoa foi uma pessoa que matou 1, matou 10, matou 20, não importa. O pecado Deus resolveu. Ele resolveu onde? Lá na cruz, quando Cristo derramou o seu precioso sangue e lavou todos os nossos pecados, não é verdade? Jesus não foi pagar um preço apertado pelo pecado. Ele pagou, quase que não deu para pagar, teve que contar as moedinhas para pagar. Não, ele pagou com sobra. O poder dele, a grandeza dele é de sobra para todas as nossas maldades, todos os nossos pecados. Então a questão principal que condena um homem não é a questão do pecado, mas é a questão da dureza de coração, é a questão da incredulidade, da falta de se entregar, de se lançar a um Deus que é tão grande, tão poderoso. Jesus, ele combateu isso. Por quê? Porque a religiosidade ensina muito isso, não é verdade? A religiosidade. Mas a igreja do Deus vivo, ela prega a um Cristo vivo, ressuscitado e poderoso, não é verdade? O Jesus que pode resolver os nossos pecados. Então, quando Jesus chega nesse tanque, ele olha para esse homem e ele demonstra um grande amor por esse homem, quando as pessoas não tinham demonstrado isso. Os religiosos da época não podiam resolver isso. Mas tinha religião na época? Tinha, e forte, e numerosa. Mas não podiam resolver o problema deste homem que estava há 38 anos. Mas Jesus, ele chega ali para demonstrar que Deus, ele é muito maior que todas as nossas crendices, que todas as informações que o mundo pode trazer, não é verdade? E ele chega diante daquele homem e ele faz uma pergunta interessante. Ele fala: olha, queres ficar são? Queres ser curado? Parece uma pergunta que não tem sentido, né? Se a pessoa estava ali há 38 anos, é claro que ela queria ser curada. Mas Jesus pergunta para nos ensinar. O que é que nós queremos? Nós queremos uma vida com Deus ou nós queremos uma vida no mundo? Nós queremos uma vida de fé ou nós queremos uma vida voltada para nós mesmos? Deus, ele quer saber. Você vai observar que Jesus, ele pergunta para o cego: você quer enxergar? Pergunta
para esse paralítico: você quer ficar são? E o paralítico, ele não responde de pronto assim: olha, eu quero. Mas ele apresenta o obstáculo que impedia ele de ser curado. E Jesus então, ele sabendo da intenção, o desejo do coração, ele não prega um sermão para aquele paralítico, ele não censura aquele paralítico, ele não diz: olha, deixa eu olhar aqui a tua ficha, você está em pecado, olha, você está aqui por causa disso, disso, daquilo. Não, ele simplesmente, ele dá uma palavra poderosa para aquele paralítico. Ele diz: olha, levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem se levantou imediatamente, tomou o seu leito e foi para a sua casa. Não é verdade? Simples assim, pastor, simples assim. O evangelho de Jesus, ele é simples. Ele não tem complicações. E às vezes é difícil da gente entender e acreditar, porque ele é tão simples, mas ele é tão poderoso, não é verdade? O nosso Deus, ele gosta das coisas simples. A Bíblia fala que as coisas grandiosas deste mundo, ele considerou mínimas. Os sábios deste mundo, ele considerou loucos, para exaltar aqueles que são humildes. Todo aquele que se humilha na presença de Deus é exaltado. Todo aquele que se exalta na presença de Deus é humilhado. A nossa condição diante do Senhor é que Ele sempre cresça e que a gente diminua. Mas me chama a atenção essa pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Ele faz a mesma pergunta para nós hoje. O que é que você quer? Qual é o teu objetivo? Isso aqui ensina muito para nós, porque Jesus, ele ensinou que para alcançar as coisas de Deus no mundo espiritual, no reino espiritual, nós temos que usar uma ferramenta que se chama oração. E a oração, ela precisa ser acompanhada do ingrediente que não pode faltar, que é a fé, não é verdade? Então, aquele que ora duvidando, Tiago já diz: olha, é semelhante à onda do mar, que é agitada de um lado para o outro. É um homem dobre no seu propósito, né? Então, quando nós oramos, a fé tem que estar ativa, não é verdade? Mas interessante também é que quando nós oramos, e é muito importante, colocar diante de Deus especificamente aquilo que nós precisamos. Às vezes a pessoa, ela vem pedir oração para a gente e ela fala: eu quero que Deus me abençoe de uma maneira geral. Não, nós temos que ser específicos diante de Deus. Em qual área você quer que Deus atue? Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a situação? Deus me abençoa. É muito genérico, né? É muito abrangente. Coloca diante de Deus especificamente aquilo que você precisa, a tua necessidade, o teu sonho, o teu objetivo, e coloca a fé, porque Jesus disse assim: olha, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Tudo aquilo que você coloca em oração diante de Deus, com esse ingrediente que não pode faltar, que é a fé, Deus, ele ouve e ele atende, porque ele é poderoso, porque ele é Deus. Para ele não há impossíveis. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar, exaltar. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse milagre de Jesus, ele demonstrou, primeiro, bondade de Deus, está em toda a Bíblia. Segundo, poder de Deus, está em toda a Bíblia. Terceiro, que nós não podemos ficar divagando diante de Deus de forma genérica. Nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos. Às vezes tem áreas da nossa vida que está paralisada, não anda.
Às vezes tem parte da nossa vida, problemas que estão embaraçados, não deslancham. Deus, Ele quer nesta noite desembaraçar, Ele quer nesta noite deslanchar a tua vida, para que você possa caminhar, seguir em frente, conquistar, ser abençoado, ser feliz na tua caminhada, porque Deus não se agrada de ninguém parado, estacionado. Você já viu como Deus criou todas as coisas? Nada está parado, tudo está em movimento, tudo é muito dinâmico, não é verdade? Tudo está em movimento, tudo que Deus criou não está parado, não está morto, está vivo. Então, aquele que serve a Deus, ele precisa estar vivo. Ficou parado, enferruja, não é verdade? A nossa fé tem que ser exercitada, mas exercitada de uma forma correta. Esse paralítico estava exercitando uma fé errada, incorreta. A fé que ele manifestava era uma fé naquela água que ia se movimentar. Jesus está nos ensinando que nós precisamos colocar a nossa fé nele. A nossa fé tem que estar nele, em nada mais. Deus se agrada de um coração que crê e crê de verdade nele. É o que nós precisamos para fluir o poder de Deus na nossa vida, é essa fé viva, essa fé que é poderosa, essa fé que é grandiosa, que faz mover montanhas, que no ato da nossa palavra com fé é removida e lançada nos mares, não é verdade? A nossa fé no Deus vivo nunca pode sofrer crise, nunca pode estar parada, isolada. A nossa fé, ela precisa estar ativa e viva, e mais viva do que nunca. São tempos difíceis que nós estamos vivendo. Muitos estão com medo, muitos estão desanimados, muitos não sabem o que vai acontecer. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ela continua ensinando que o nosso Deus, Ele está conosco, Ele cuida de nós, Ele é um Deus poderoso. Diga assim comigo: eu não estou sozinho, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me ama, que é poderoso, que é maravilhoso. Amém. Pode aplaudir o Senhor, pode glorificá-lo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Se Deus se interessou por um paralítico que ninguém se interessava por ele, 38 anos ali, Ele se interessa por nós também. Se Jesus se interessou pelo cego Bartimeu à beira do caminho, que ninguém dava nada por ele, Ele se interessa por nós também. Se Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, e nenhuma ave morre de fome, não a planta seca por falta do cuidado de Deus, nós valemos muito mais do que as aves, valemos muito mais do que as plantas. Não andeis ansiosos, confie no Senhor. Ele continua conosco, Ele continua cuidando de nós, Ele continua mais vivo do que nunca. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. E aonde você está mesmo, quero estar orando por você nesta hora. Gostaria que você agora fechasse os teus olhos e apresentasse diante de Deus a tua causa, aquilo que está impedindo a tua caminhada, aquilo que está às vezes paralisando teus sonhos, aquilo que está comprometendo os teus objetivos. Às vezes há muitos anos você está buscando algo e ainda não alcançou. Apresenta diante de Deus agora. Aquele paralítico, 38 anos, ele estava aguardando a cura. Jesus chegou naquele lugar, deu uma palavra de ordem, estendeu a sua mão e aquele homem foi curado imediatamente. Eu creio nesse Deus.
Eu creio nesse Deus que é poderoso. Eu creio nesse Deus que se interessa por nós, que caminha conosco neste mundo difícil, no meio das enfermidades, no meio das lutas. Eu creio nesse Deus que não nos abandona, esse Deus que, por mais que a gente se ache indigno, por mais que a gente se ache pequeno, por mais que a gente se ache impotente, Ele nos ama e quer curar a nossa vida, quer restaurar a nossa história. Aleluia. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, diante de Ti, ó Pai, eu coloco a Tua igreja agora, nesta hora, ó Pai, em que a Tua palavra ela foi ensinada, nesta hora, Senhor Deus, que nós pudemos ver a Tua grande bondade, Senhor Deus, e o Teu grande poder manifestado aqui, ó Pai, como exemplo na vida deste paralítico, mas é apenas uma pequena fração, ó Deus, do Teu grande amor, do Teu grande poder. Nós cremos que o Senhor tem a maior alegria em poder abençoar, o Senhor tem a maior alegria em poder salvar. Tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram, há uma grande alegria, um grande júbilo no céu quando alguém se converte, ó Pai, quando alguém corrige a sua história. Deus querido, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, porque aqui está o Teu povo, Pai, aqui estão aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqui está a Tua igreja, Senhor, que não desanimou, a Tua igreja que não se abateu, ó Pai, diante das dificuldades, mas está firme aqui na Tua presença. Derrama agora do Teu poder, Senhor, entra com a Tua providência agora na vida desta pessoa que confia no Senhor, na vida dessa pessoa que tem uma fé viva em Ti, ó Pai. Seja o que for que está impedindo essa pessoa, seja agora eliminada, caia por terra os inimigos de Deus, caiam por terra todos os obstáculos, seja a Tua igreja agora, ó Deus, abençoada, seja a Tua igreja agora liberta, desembaraçada, meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, porque aquele que Te serve tem as Tuas promessas, tem as Tuas bênçãos, ó Deus, elas são reais, elas são verdadeiras e nada pode mudar isso. Não há enfermidade, não há circunstância, não há governos, não há isolamento, nem mesmo o inferno pode impedir, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja. Então todos nós que cremos, nós recebemos agora do Teu poder, recebemos das Tuas bênçãos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim, com a mão no teu coração, diga assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu creio pela fé que todos os meus inimigos que atentavam contra a minha vida para me prejudicar, todos eles foram enfraquecidos e caíram por terra nesta noite. No nome de Jesus Cristo, eu declaro a minha vida abençoada, vitoriosa. Amém. Pode aplaudir, glorificar bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levanta as tuas mãos para o alto e receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, despede o Teu povo em paz para os seus lares, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos,
Guarda, ó Pai, livra de todo mal e de todo perigo. Dá uma semana abençoada, Pai, na vida do teu povo. Livra, ó Pai, esta casa de toda peste, de toda enfermidade. Guarda o teu povo, Senhor. Dá saúde ao teu povo. Prospera o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja sobre toda a tua igreja e todos aqueles que creem. Digam comigo amém. Pode aplaudir bem forte. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glórias.